Jesus, a todos os irmãos e irmãs em Cristo. Sejam bem-vindos ao nosso canal Embaixadores de Cristo. Eu me chamo Natália Moura. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, eu te convido a se inscrever, a ativar os sinos de notificações, a deixar o seu like e o seu comentário sugerindo um tema aqui para nós estarmos abordando aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre legalidades espirituais, como nós vamos combater e o que elas são, o que elas representam no mundo espiritual. E a palavra do Senhor encontra-se em Efésios capítulo 4, versículo 26 até o 29, e diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, o apóstolo Paulo estava instruindo a igreja de Éfeso, aos Efésios, que não somente para eles, mas para nós também, que nós não podemos dar lugar ao diabo, como diz aqui no versículo 27, não deis lugar ao diabo. Quando nós damos lugar ao diabo, através das brechas ou legalidades, o que são legalidades? Irmãos, legalidade é tudo aquilo que gera pecado. Tudo que é pecado gera brechas no mundo espiritual para que o diabo ele venha entrar nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias e venha destruir. E as pessoas, elas acham que legalidade são apenas matar, roubar, se prostituir, adulterar. E não é somente esse tipo de pecado. As pessoas pensam que o pecado ele é maior do que o outro, do que, por exemplo, um pecado de inveja é maior do que o pecado de homicídio. E não, ambos são o mesmo pecado e ambos têm uma mesma consequência, que é a morte. Porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E tudo aquilo que gera pecado gera legalidade, gera espaço para que o diabo ele venha adentrar na sua vida, para que ele venha colocar até mesmo enfermidades através dessas brechas. E aqui no versículo 26 e 27 diz: Irai-vos e não pequeis. Não se impõe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. O que é que Paulo estava nos ensinando? É que nós não devemos deixar que aquela raiva, que aquela mágoa venha crescer dentro de nós e venha gerar um pecado. Se você ficou com raiva de alguém, se chateou com alguém, a palavra nos diz que nós temos que perdoar antes que se ponha o sol, antes que termine o dia, porque se você deixar para depois, pode ser tarde demais. Se você deixar para perdoar amanhã, você pode perder a chance de se reconciliar com Cristo. Por quê? Porque quando nós estamos pecando, quando nós estamos em pecado, nós quebramos a comunhão que antes nós tínhamos com o Senhor. E o pecado é isso, o pecado é a iniquidade, é tudo aquilo que nos afasta de Cristo, é tudo aquilo que nos afasta da comunhão de Deus. E por isso, Jesus Cristo veio nessa terra, Ele veio para nos restituir a nossa comunhão com Deus, o nosso acesso ao Senhor, ao nosso Pai, ao nosso Criador. Então, não deis lugar ao diabo, não dê legalidade na sua vida. E não é só os pecados que estão escritos na Bíblia que realmente dão legalidades. Não apenas são isso. Legalidade também é aquilo que você tem consumido nas redes sociais, aquilo que você tem consumido na internet, as músicas seculares que você tem ouvido, filmes seculares,
coisas que não vai edificar o teu espírito. Tudo isso gera legalidade, irmãos. E isso vai destruindo aos poucos, isso vai matando a fé das pessoas aos poucos. As pessoas acham que não tem nada demais ouvir uma música secular, que eu posso ouvir a hora que eu quiser, mas se você não tiver cuidado, aos poucos a sua fé ela vai morrendo em Cristo. Você aos poucos vai se apagando, porque você vai consumir aquilo que não é agradável ao Espírito Santo, o Espírito da promessa. Então não deixe que ninguém roube a sua comunhão com Deus. Não deixe que o Satanás use pequenas coisas para distrair a sua vida, para distrair a sua vida com Deus. Sansão é um dos maiores exemplos na Bíblia de força, de poder. Era um homem destinado para cumprir uma promessa de Deus, para julgar Israel, para defender o povo. Mas ele acabou se esquecendo que se você continuar pecando, vai chegar o momento em que o Espírito Santo de Deus vai se retirar da sua vida. E quando o Espírito Santo de Deus retira da nossa vida, nós voltamos à decadência. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 24 ao versículo 26, Jesus vai falar sobre o que acontece com aquelas pessoas que deixam Satanás governar as suas vidas, que dão lugar ao diabo. E diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. Não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitando ali, assim o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E o que é que Jesus estava nos dizendo? Que quando nós aceitamos Jesus Cristo em nossas vidas, reconhecemos Ele como o único Salvador, o Espírito Santo, ele passa a habitar na nossa vida. Dia após dia, nós vamos nos tornando cada vez mais parecido com Cristo. O Espírito Santo vai nos moldando dia após dia. E quando nós começamos a dar lugar ao diabo, quando nós começamos a fazer as coisas que ele gosta, quando nós começamos a fazer coisas que o mundo diz que é bom, que diz que é prazeroso, só que no final é de morte, no final não é de coisas boas. E Jesus diz que quando o espírito imundo sai de um homem, de um corpo, de uma pessoa, quando aceita Cristo, quando vai até Ele e o Espírito Santo faz morada, e quando ele retorna a voltar às práticas do mundo, às práticas da concupiscência, dos desejos carnais, o que acontece? O diabo, o nosso adversário, ele vem novamente, mas ele não vem sozinho. Ele vem trazendo outros 7 demônios. E o estado daquela pessoa é pior, muito pior do que quando ela se achegou a Cristo. Por isso, meus irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é: não dê legalidade, não dê espaço de maneira alguma para que Satanás governe a sua vida, governe a sua casa. E não é só os pecados, como eu já falei, que estão na Bíblia, não é só fazer a vontade do mundo, não é só isso. Tenha muito cuidado quando você leva para sua casa algum objeto que foi apresentado, consagrado ao inimigo. Tenha muito cuidado, porque esses objetos, eles vão gerar portais espirituais, vão abrir portais de trevas para que o inimigo entre na tua casa e comece a fazer coisas ruins, a gerar brigas, contendas, separações e até mesmo enfermidades. Eu mesma, em minha inocência, sem ainda ter esse discernimento, certa vez, eu tinha uma bolsa, eu vou até colocar a bolsa do desenho, que era dessa bolsa que eu tinha um desenho animado nela, eu vou colocar aqui para vocês verem.
E a maioria dos desenhos, irmãos, nós sabemos que os desenhos ele tem muita influência maligna, não só o desenho, como as músicas circulares. Tenha muito cuidado, você que é pai, que é mãe, você que tem filhos, você que cuida de netos, tenha muito cuidado com aquilo que você abre dentro da sua casa, com aquilo que você escuta, aquilo que você ouve, porque isso, meu irmão, gera uma grande ilegalidade. Eu guardava alguns objetos pessoais meus e eu havia ganhado essa bolsa. Só que eu não sabia que esse desenho, ele era um desenho que tinha aliás, é um desenho que tem muita feitiçaria nele. Vou colocar aí na tela. Esse desenho, irmãos, ele tem muita feitiçaria nele. E é um grande portal de legalidade. E eu adoeci por causa dessa bolsa. E o Espírito Santo de Deus me fez desfazer deste objeto. Aleluia, arabacei, querebachei. E quando eu me desfiz desse objeto, irmãos, eu senti o peso do mal que estava me oprimindo, indo embora. Porque era por causa desse objeto que eu tinha, que tem uma influência maligna, que estava me fazendo adoecer. E não é só desenhos, irmãos, filmes, séries, qualquer objeto. Talvez você ganhou um presente de aniversário, presente agora Natal, como as pessoas fazem, que o Natal ele não é uma festa cristã, é uma festa de origem pagã. Se você não sabe disso, pesquise na história e você vai ver que essa festa ela vem de um paganismo. Então tenha muito cuidado, irmão. Tenha muito cuidado com aquilo que você deixa entrar na sua casa, porque isso pode estar trazendo legalidade, isso pode estar trazendo brechas, pode estar trazendo enfermidade para sua família, pode estar trazendo brigas, separações até de casais, por causa de um objeto que foi apresentado a Satanás, por causa de um objeto que foi consagrado ao maligno. E não adianta, irmão, você querer pegar um objeto que já foi consagrado ao maligno e querer trazer para dentro da sua casa e querer apresentar a Deus. Deus não vai receber, porque isso já foi apresentado ao mal. Isso já pertence ao maligno. Então não adianta você querer tirar algo, um objeto que já pertence ao reino das trevas, que já foi feito um pacto, querer apresentar para Deus. Na Bíblia, lá em Josué, no livro de Josué, fala de um homem chamado Acã. Ele pegou objetos amaldiçoados que não era para ter pegado, enterrou na sua tenda. E o que foi que ele fez? Ele enterrou, e esses objetos trouxe maldição para todo o povo de Israel. E por causa dele, Israel perdeu a guerra contra um reino pequeno, contra Ai. Vamos ver essa passagem de Acã, está lá em Josué, capítulo 7, vou ler do versículo 10 até o versículo 21, mas vocês leiam em casa todo o capítulo, para que vocês entendam melhor. E a palavra do Senhor diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e transgrediram a minha aliança, que eles tinham ordenado, e tomaram do anátema, furtaram, mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Versículo 12. Por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, dize: santificai-vos para amanhã. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois,
vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. Versículo 15. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo o quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. Versículo 17. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. Fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabide. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zabide, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel. Faze confissão perante ele e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim. Versículo 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio dela, tenda e a prata por baixo dela. Então, irmãos, Acã, ele pegou esses utensílios, e a palavra diz que esses utensílios eram amaldiçoados, porque pertencia a povos pagãos, a povos que não tinham Deus de Israel como seu único Deus e verdadeiro, que é o Criador de todas as coisas. Então, quando Acã escondeu isso, gerou uma enorme legalidade no mundo espiritual. E Israel, quem conhece essa história, perdeu essa guerra para Ai, uma cidade pequena, minúscula. Antes, Israel tinha vencido a batalha contra Jericó, uma cidade muito maior, com um exército muito maior, e por causa da atitude de um homem, por causa da cobiça de um homem, fez com que Israel perdesse a batalha naquele momento. Então, Deus, ele mostrou onde estava o rei para Josué, e quando Josué percebeu que era ele falou abertamente aqui no versículo 21 que ele tinha escondido essa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro. Então, esses objetos eram consagrados, pertenciam ao reino das trevas e estava gerando legalidade. E é isso que eu quero dizer para vocês. Tenha muito cuidado com aquilo que você traz para dentro da sua casa, com aquilo que está ali, que aparentemente parece ser simples, mas no reino espiritual tem muito poder, está abrindo uma grande brecha, está abrindo portas espirituais para demônios adentrarem dentro da sua casa. Então, o que aconteceu com Acã, ele e toda a sua família teve que ser destruída, teve que ser morta ali, porque naquela época, no Antigo Testamento, a lei era assim, era olho por olho e dente por dente. Então, meus irmãos, não deis lugar ao diabo, não dê legalidade, combata essas legalidades, tirando esses objetos de dentro da sua casa. E se for pecado propriamente feito por você, executado, pare de pecar, pare de gerar brechas, porque vai chegar o momento em que todos que pecaram todos nós estamos destituídos da glória de Deus, mas fomos regenerados pelo sacrifício de Cristo. Mas se você continuar pecando, se você continuar dando legalidade ao maligno, no final da história vai ser uma história triste, vai ser uma história de morte. Na Bíblia também fala de Judas. Ele era um discípulo de Jesus. Ele estava ao lado do mestre, ele viu os sinais, ele viu o milagre, os milagres que ele fez. Mas ele escolheu
fazer a vontade de Satanás. E todos nós sabemos que o final de Judas foi um final muito triste, foi um final de morte, porque ele não se arrependeu de seus pecados. E esse é o final de todo aquele que não se arrepende dos seus pecados. É um final de morte, morte espiritual primeiramente, e depois a morte física, irmãos. Então, esse era o vídeo. Essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para este dia. Que você não venha mais dar legalidade na sua vida, mas que você venha dar legalidade somente para o Espírito Santo. Que você venha dar espaço somente para o poder de Deus. Venha adentrar na sua casa, venha fazer parte da sua vida. E que vocês fiquem alerta em tudo que você recebe, em tudo que as pessoas te dão, algum presente. Fique em vigilância, porque os dias são maus. E muito em breve, Jesus Cristo estará voltando para arrebatar a sua igreja. Fiquem todos na santa paz do Senhor e até o próximo vídeo.